Constitucional. Vamos dar seguimento então, pessoal. Nós estamos sendo gravados. Quero orientar a todos vocês que realizem as atividades virtuais, as transversais, desafio nota máxima, que todos eles contam para a pontuação além da oficial que eu mesmo lanço para vocês, tá? O Eduardo, já faz um tempo que eu tento habilitar ele, não está dando certo. Se for o caso aí, alguém tiver contato com ele, pede para ele sair e pedir a entrada novamente, fazendo favor, tá? E vamos dar continuidade. O que a gente viu até agora? Que os direitos e garantias fundamentais são previstos, são assegurados aos brasileiros e aos estrangeiros que se encontrem em território brasileiro, tá? Não se exige que o estrangeiro tenha domicílio aqui no Brasil, basta ele estar em território brasileiro, ainda que por extensão. No segundo momento, a gente viu que o artigo 5º traz previsão dos direitos e garantias fundamentais, sendo certo que não é apenas o artigo 5º. Outros artigos da Constituição e outros documentos, inclusive os internacionais, podem acabar sendo fontes de previsão de direitos humanos, por exemplo. Todavia, o que a gente tem que saber é da diferenciação. Pode ser que um direito humano, ele tenha força de norma constitucional e seja recebido no Brasil com força de norma constitucional, e pode ser que um direito ele acabe sendo recebido no Brasil sem força de norma constitucional. Em resumo da história, gente, se nós fôssemos analisar qual é um requisito para que uma norma seja recebida com força constitucional, é o requisito formal, não é o requisito material. Material que eu falo é quanto à matéria. Então vamos pegar um exemplo. Se o direito da personalidade, se o direito à privacidade, ele é uma matéria de aspecto de norma fundamental, de um direito fundamental da pessoa humana, eu vou ter que ainda assim analisar em qual documento está escrito para eu saber se aquela matéria é prevista em uma norma constitucional ou em uma norma infraconstitucional. Eu quero dizer o seguinte: se não seguir a formalidade, a norma não será tida como norma de natureza constitucional. Exemplo disso daqui, parágrafo 2º e parágrafo 3º do artigo 5º da Constituição. Não é porque um tratado versa sobre direitos humanos que eu já vou falar que aquele tratado tem força de norma constitucional. Não. No Brasil, nós não aplicamos o critério material quanto à matéria. No Brasil, nós aplicamos o critério formal, de formalidade. Então, significa dizer que se não foi pelo poder constituinte originário, se não foi pelo poder constituinte derivado revisor, se não foi pelo poder constituinte derivado reformador, aquela norma não vai ter força de norma constitucional, exceto o parágrafo 3º do artigo 5º, em que se aplica a mesma formalidade do poder constituinte derivado reformador. Então, vejam, o Brasil adota o critério para natureza jurídica de uma norma ser constitucional, o critério formal, não o critério material. E o que seria o critério material? Se a matéria for de direito fundamental, se a matéria for um direito individual, já é norma constitucional. Não. Exemplo disso, eu posso ter uma norma que fale sobre, por exemplo, a Lei Maria da Penha. A Lei Maria da Penha, assim conhecida, essa lei de proteção às mulheres quanto à agressão no âmbito familiar, ela não é uma norma constitucional, ela é uma norma infraconstitucional. Professor, mas ela trata da igualdade entre homens e mulheres, porque na prática existem muito mais agressores homens no âmbito familiar do que agressoras mulheres. Então, na verdade, o professor está tratando de um assunto que é um direito individual previsto no artigo 5º da Constituição. Então, eu deveria entender que a Lei Maria da Penha ela deva ser tratada como uma norma constitucional. Gente, a Lei Maria da Penha sofreu o processo legislativo de uma lei ordinária.
Então, o processo legislativo vai Câmara dos Deputados, Senado Federal, sanção e veto do presidente da República, entrou em vigor. Não foi em duas casas, em dois turnos, em 3/5 de aprovação que foi entrada em vigor a Lei Maria da Penha. O processo legislativo dela foi de uma lei ordinária, logo, ela tem força de lei ordinária. É uma lei infraconstitucional, que trata de um assunto constitucional. A matéria é uma matéria constitucional. Só que uma coisa que vocês têm que ter na cabeça de vocês é o seguinte: a formalidade, ela tem que ser colocada na prática, ela tem que se materializar, tem que ser concretizada. Por isso que existem as leis infraconstitucionais, para que aquela formalidade ela acabe sendo executada na prática. Vamos pegar o exemplo da própria situação que nós estamos tratando aqui da Lei Maria da Penha. Por mais que na formalidade homens e mulheres são iguais nos termos da Constituição, na prática isso não estava acontecendo. Na prática, os homens ainda estavam querendo se sobrepor na relação familiar, inclusive por meio da agressão física. O que veio a Lei Maria da Penha fazer? Fazer com que houvesse uma diferenciação legislativa que colocasse ambos no mesmo patamar, ou seja, para que os homens se sentissem ali coagidos a não mais agir com agressão física ou psicológica em relação às suas esposas. E aí, então, tenta-se, por meio de uma lei infraconstitucional, criar uma igualdade que está prevista constitucionalmente. Mas só lembrando, se não seguir as formalidades, seja do artigo 60, seja do parágrafo 3º do artigo 5º, nós não estaremos diante de uma norma constitucional, exceto as que o próprio Poder Constituinte originário já fez, né? Então, com exceção das normas do Poder Constituinte originário, que todas estão previstas no texto, estão escritas na Constituição, aquelas de Poder Constituinte derivado por meio de emendas constitucionais e os tratados em convenções internacionais de direitos humanos que forem acolhidos pelo parágrafo 3º, essas que são normas constitucionais. As demais, que não seguiram essas formalidades do Poder Legislativo, vamos falar do Congresso, da Assembleia Nacional Constituinte, né, o Poder Constituinte originário, ou os que não compõem do Poder Constituinte derivado, reformador, que também vão ser os que vão aplicar as regras do parágrafo 3º do artigo 5º, tirando essas três situações aqui, gente, logo nós estaremos diante do quê? Estaremos diante da situação de uma lei infraconstitucional. Ok? Então, com exclusão dessas regras que eu comentei, colocando assim em jogo também o Poder Constituinte derivado do revisor, nós estamos diante ali de normas infraconstitucionais, tudo bem? Vamos dar seguimento, então? Alguma pergunta até então? Podemos dar seguimento agora para os incisos do artigo 5º? Sem objeção, vamos lá. Artigo 5º. Da Constituição. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade, o direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade nos termos seguintes: homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações nos termos desta Constituição. E aí, gente, vem aquela discussão: igualdade ou isonomia? Vocês já ouviram falar do termo isonomia? Vamos comentar partes por partes do que o próprio livro acadêmico vem trabalhando com a gente. Igualdade ou isonomia? Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, o que compreende os brasileiros natos, naturalizados e estrangeiros, residentes ou não no país. Somente a Constituição de 88 poderá excepcionalmente estabelecer distinção entre eles, mas garante a inviolabilidade à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, segundo José Afonso da Silva, que é um doutrinador clássico, tá? Gente, o princípio da isonomia, ele acaba colocando aquela frase muito comum dentro do curso do direito,
que nós devemos tratar os iguais na medida de suas igualdades e os desiguais na medida de sua desigualdade. Vou repetir. Pelo princípio da isonomia, devemos tratar os iguais nas medidas de sua igualdade e os desiguais nas medidas de sua desigualdade. É assim dizer, portanto, que aquela pessoa que, vamos pegar o próprio exemplo da Lei Maria da Penha, que entende que a Lei Maria da Penha é inconstitucional porque ela acaba tratando de uma forma muito diferente uma mulher em relação ao homem, e a Constituição fala que nós somos iguais. Então, a Lei Maria da Penha, ela é inconstitucional. Por que que tem pessoas que defendem a inconstitucionalidade da Lei Maria da Penha? Porque a pessoa, ela está analisando o princípio da igualdade sem levar em consideração o princípio da isonomia. A pessoa que analisa, essa norma da Lei Maria da Penha é inconstitucional porque não pode uma norma dessa a favor da mulher, porque a Constituição fala que não deve haver discriminação de sexo, de raça, de cor. Pois não? Professor, Pois não? uma dúvida. Isonomia seria equivalente à equidade? Sim, sim, é uma boa palavra. A isonomia seria... É porque a equidade, ela tem noção de justiça, né? E a justiça, ela vai pregar algumas normas diferenciadoras na medida das diferenças, tá? Então, o que nós podemos tratar é isso mesmo. Quer colocar alguma coisa, José, a mais? Porque faz sentido essa colocação. Não, é porque eu pensei assim, por exemplo, a equidade é diferente de igualdade. A equidade é você dar condições iguais a pessoas diferentes, né? Sempre dá aquele exemplo do cadeirante e tal, da escadinha lá e tal, né? Então, já que eu vou tratar, isonomia é uma questão de eu tratar igual de acordo com as diferenças, né? Mais ou menos o conceito. Então, seria equivalente mais ou menos a mesma coisa, só que isonomia é um termo jurídico. Isso mesmo. Isso mesmo, você, no seu exemplo, você acabou confirmando até o que eu disse há pouco, que as pessoas que ficam se pautando muito na igualdade, na palavra igualdade, ela vai entender que é inconstitucional mesmo eu tratar um cadeirante diferente de mim, porque ele é uma pessoa como eu sou uma pessoa. Por que que ele tem uma lei assegurando uma vaga, um número de vagas em uma empresa, sendo que eu não tenho? Isso é uma desigualdade? Isso é inconstitucional. As pessoas às vezes não tratam da inconstitucionalidade em relação ao cadeirante, em relação à pessoa com a deficiência física. Só que quando vai essa disputa machista, né, no nosso Brasil, não estou falando que eu não tenho uma educação machista, que minha mãe, ela sempre cuidou de tudo para mim, que eu nunca fui obrigado a lavar louça, que ela sempre arrumou a minha cama, e que hoje eu, depois dos meus 30 e tantos anos, morando sozinho, longe da família, eu estou tendo que aprender a eu cozinhar, a eu limpar a minha casa, sabe, eu me comportar como era coisa de mulheres no passado fazer isso, né? No século passado, etc. Então, essa educação machista que antigamente nós recebíamos, ela acaba influenciando no mundo moderno, que a gente vê que o homem, aquela pessoa do sexo masculino, também tem que estar preparado para cuidar das coisas da casa. E as mulheres, cada dia mais, elas também estão ali se destacando no campo profissional, né? Quando a gente nota, por exemplo, a busca pelo estudo, o número maior de mulheres, aprovação em concurso público, as mulheres aqui no Brasil, principalmente, elas conquistaram uma maioria, né? E no final das contas, falar simplesmente em igualdade acaba sendo discrepantes mesmo em relação à isonomia, porque a isonomia leva sim essa questão de equidade no lugar da igualdade formal. Então, a igualdade formal, ela tem que ser concretizada por meio de atos de justiça. Aquilo que, dentro da igualdade, tratarmos de forma igual e dentro das desigualdades, de forma desigual. Só para finalizar o comentário a respeito desse assunto, na atualidade, nós, do povo brasileiro, e aqui quem no solo brasileiro, aqui quem no território brasileiro se encontra, tem que saber o seguinte, que não é o deficiente que tem que se adaptar à sociedade. É a sociedade que tem que acabar se adaptando à pessoa deficiente. Por quê? Porque nós temos que saber que essa pessoa deficiente é uma pessoa com direito igual à pessoa não deficiente. Então, o princípio da isonomia, ele vai tratar desse aspecto, né, que homens e mulheres são iguais
perante a lei, porque biologicamente falando é isso mesmo, ou nasce no sexo masculino ou nasce do sexo feminino. É sem a gente adentrar essa questão de gênero, né? Mas nesse aspecto, a gente tem que ter o reconhecimento de que todos somos iguais nas medidas de nossas igualdades e temos que respeitar também as desigualdades, fazendo com que haja aplicação de leis e medidas públicas que tentem equilibrar as diferenças, tá? Então, quando eu repito, né, para a gente finalizar, eu falo que eu entendo que a Lei Maria da Penha é uma lei constitucional, é por conta que ela é uma lei que tenta equilibrar, fazer com que, de fato, ambos fiquem no mesmo nível. Não estou falando que a mulher está em baixo nível, mas na questão da agressão familiar, ela está sendo prejudicada mesmo. Então, é por isso. Então, essas medidas legislativas que acabam ocorrendo, elas acabam servindo, sendo úteis para uma busca de um direito constitucional. E aqueles que defendem, na minha opinião, que a Lei Maria da Penha é inconstitucional, é porque é uma pessoa que está pautada não na isonomia, está pautada na igualdade formal. E a gente, para ter a concretude de um direito formal, a gente tem que colocar ele no campo concreto, no campo prático, no campo material. E é por meio de normas como essa que a gente tenta equalizar os direitos das partes, tá? Ok? Dando sequência ao material, gente, ele vem fazendo aqui também um comentário quanto ao inciso 2 do artigo 5º, que diz o seguinte: ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude da lei. Gente, é o seguinte, nós estamos aqui estudando dos direitos e deveres individuais e coletivos. Nós poderemos, num futuro, vocês, né, num futuro, acabar estudando quais são as regras da pessoa natural que se aplica também à pessoa jurídica. Mas nesse momento aqui, vamos nos ater à pessoa natural. Sabe, aqui estamos falando de homens e mulheres, estamos falando aqui de ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei. Não vamos abranger tanto, porque é o seguinte, vocês já ouviram falar de poder legislativo, faz a lei? Já. Já ouviram falar do poder judiciário, faz o julgamento quando alguém descumpre a lei? Já. Já ouviram falar do poder executivo? É aquele um que administra o dinheiro público, aquele que trabalha em prol do povo? Já. Gente, o poder executivo, o princípio da legalidade dele não é que nem esse inciso aqui. A administração pública, o direito à liberdade dela é poder fazer tudo aquilo que a lei manda esse poder fazer. Então, vejam, é diferente. Vocês vão estudar em direito administrativo depois que o prefeito, ele não tem autonomia, por muitas vezes, para fazer algo, porque ele tem que se vincular ao que a lei determina que ele faça. Existem também atos que não são vinculados, atos discricionários, segundo o juiz de conveniência e oportunidade, que vocês vão estudar em disciplina própria. Só que, geralmente, pessoal, na administração pública, tem que ser feito tudo conforme a lei. Eu vou contratar quem? Um amigo meu? Não, tem que abrir licitação. A empresa tal, para tal serviço. Ah, não, mas eu quero contratar funcionário público, concurso público. Tem inúmeras regras a esse respeito, gente, porque na administração pública o princípio da legalidade não é igual para a pessoa natural. E para a pessoa natural, você, está aqui nesse inciso. Veja só, ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Então, quando você chega em um restaurante, chega em um restaurante e aí nesse restaurante você entrando bem vestido, e de repente você senta à mesa e aquela mesa você faz o pedido do prato, da bebida e muito bem atendido. Chega no final, uma música tocando ao fundo e aí chega no final a conta vem cobrado de você os pãezinhos que vieram ali. Assim que você chegou, o garçom já colocou os pãezinhos ali à sua frente. Vem cobrado o couvert, a respeito também do sonzinho que estava sendo tocado ao fundo. E você, quando entrou naquele restaurante, naquele ambiente, não tinha nada escrito falando que iria cobrar o couvert.
Você leu o cardápio, nada estava escrito que aquele pãozinho que foi colocado à sua mesa sem você pedir seria cobrado de você. E quando chega ali no momento do pagamento, você é informado a respeito disso, que aquele pãozinho ali foi colocado, aquele aperitivo à sua mesa, assim como também o couvert, seriam cobrados de você. Aí você se lembra desse inciso aqui: ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei. Aí você fala assim: o garçom, você pode chamar o gerente, a gerente, fazendo favor? Sim, 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 sim. Aí daqui a pouco chega o gerente, a gerente. Ô meu amigo, eu vim aqui consumir um ambiente muito agradável, uma música muito bacana, a comida muito boa, vocês nos trataram muito bem. Vou até pagar os 10% do garçom, que eu não sou obrigado, mas pelo atendimento, parabéns, vocês têm bons garçons. Mas a minha dúvida aqui, eu fui servido aqui, logo que eu cheguei, sem fazer pedido, teve um pratozinho que veio aqui, uns pãezinhos, né, uns aperitivos, depois foi me cobrado tal valor de couvert de todo mundo da mesa aqui. Só que eu não vi nenhum lugar avisando, não tem um banner, não tem no cardápio, não tem lugar nenhum essa informação que seria cobrado isso de mim. Aí ele fala assim, de fato não temos, mas todos que entram aqui sabem que aqui a gente cobra. Você fala assim, não, mas amigo, eu quero que você, só o seguinte, o que me obriga a pagar esse cover, que eu não fiz o pedido, que veio aqui de forma voluntária? O que eu sei no direito do consumidor é que quando alguém te entrega alguma coisa, está doando para você. Ele está dando. Se ele não está te cobrando, ele está te fornecendo, ele está doando para você. E não tem uma informação sequer que fala que eu tenho que pagar o cover. E pelo que eu sei, o risco da atividade empresarial não é do consumidor, é do fornecedor, pelo pouco que eu estudei. Olha, posso falar? Você está certo. Por quê, pessoal? A gente costuma, depois que começa a fazer direito, a querer buscar o fundamento para tudo. Escuta, mas por que você está me cobrando isso? E escuta, mas por que aquilo? Isso é uma coisa chata até das pessoas que fazem direito, porque parece que a vida, entre aspas, aleatória, chega ao fim. Você quer saber o porquê de tudo. O que a gente tem que saber é que às vezes quando a gente chega em casa, que sai do curso do direito, sai do nosso escritório, sabe, passou no concurso, sai daquela sala ambiente do seu trabalho, que a gente não tem que ficar buscando a fundamentação de tudo. Mas esse artigo 5º, inciso 2, fala que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei, faz a gente conversar. A autoridade policial está buscando a segurança e fala assim, escuta, mas você vai me bater geral por quê? Por que você está me colocando numa situação dessa? Mão na parede, não sei o que lá. Espera, calma aí. Eu quero saber a fundamentação, porque eu sei que para você bater uma geral em mim tem que ter uma denúncia, tem que ter uma investigação, eu tenho que estar dentro de um rol de suspeitos. Não é assim, chegou na rua, me botou na parede. Negativo. Você tem que estar dentro de uma busca de uma ocorrência. Busca não, uma ocorrência que esteja acontecendo e você investigando. Cala a boca, tá, brincadeira. Mas, gente, tudo na nossa vida a gente acaba vendo. Vou contar uma história para vocês que eu comprei um interfone aqui para casa que vem com a câmera e tal, e eu não comprei um não, eu comprei 2. E no final das contas, esse interfone ele foi barrado na fazenda estadual, porque eu comprei pela internet, veio de um outro estado, e chegando aqui no estado do Mato Grosso, a fazenda estadual barrou meu interfone, e aí mandou a notificação para eu pagar uma multa tributária, sob pena de eles alienarem, venderem meu interfone com vídeo. Eu falei assim, poxa, ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei. E melhor que isso, ó. Na verdade, vai ter até um próximo inciso que eu vou comentar a respeito desse exemplo. Que lei que está me obrigando? Eu comprei, eu tenho o direito de receber. E eu, como consumidor, inclusive, falei assim, não, se vocês barraram o produto, eu desisto da compra. E vou pedir um estorno na empresa para que a empresa se torne meu dinheiro. Então, resumo da história, gente. Essa questão do inciso 2, ele acaba trazendo como que funciona o princípio da legalidade para nós, pessoas naturais, pessoas particulares. O princípio da legalidade, no inciso 2, diz: atinge os particulares que, diante da omissão da lei, podem fazer ou deixar de fazer tudo o que a lei não proíba. Quer dizer, então, que sendo a lei omissa, eu não estou obrigado a fazer nada. Então, eu posso fazer tudo o que a lei não proíba. Isso não significa que não estejam vinculados à lei, mas, diferentemente dos serviços públicos que eu comentei para vocês aqui, que não se submetem a esse princípio da legalidade, mas ao previsto no artigo 37,
nós, particulares, podemos optar pela ação ou pela omissão na lacuna da lei. Então, o princípio da legalidade, esse inciso 2 do artigo 5º, ele diz que nós podemos optar por fazer ou por não fazer se a lei for omissa. E quando a lei não é omissa, nós, claro, artigo 4º, salvo melhor juízo, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, aquela matériazinha da professora Edilene, né? Falou o que para vocês? Que ninguém se excusa da lei alegando que não a conhece. Existindo lei, tem que cumprir a lei. Inexistindo a lei, eu decido o que eu vou fazer da minha vida. Entendeu? Esse é o princípio da legalidade para os particulares. De forma uma leitura um pouco rápida, gente, inciso 3. Ninguém será submetido a tortura nem a tratamento desumano ou degradante. É autoexplicativo isso daqui, tá, pessoal? É autoexplicativo. É um direito nosso que ninguém seja submetido a tratamento, submetido a tortura ou tratamento desumano ou degradante. Por quê, pessoal? Porque o Brasil prega a dignidade da pessoa humana. Está lá um dos fundamentos da Constituição e aqui é colocado justamente para nós, brasileiros e estrangeiros que em território brasileiro se encontrem. Inciso 4, gente. O inciso 4, ele trata do direito à liberdade de expressão. Liberdade de expressão. No mundo moderno, no mundo digital, a liberdade de expressão, ela está transformando todas as pessoas em doutores. Como que era a sociedade antigamente? A pessoa decana, ou seja, o decano, ou seja, a pessoa de maior idade em um ambiente, era a pessoa que maior conhecimento tinha, era a pessoa que primeiro era escutada, e todos os demais ficavam à espera da voz da pessoa que tinha um conhecimento superior. Na atualidade, a forma de expressão, a liberdade de expressão das pessoas, principalmente por redes sociais, acaba sendo muito bem exercida. E quando eu falo muito bem, eu quero dizer assim, acaba sendo exercida de forma muito comum, de forma reiterada. Só que nem sempre quem está falando ali é uma pessoa que tenha conhecimento a respeito do assunto, e hoje muitos assuntos ali acabam gerando discussão por conta disso. Porque é uma liberdade tamanha de manifestação que eu não concordar com a opinião de outra pessoa é comum. E o problema disso tudo é que a coragem que se toma na liberdade de expressão nas redes sociais, até nas postagens, na atualidade, acaba gerando um problema no relacionamento interpessoal, não quanto à manifestação digital, mas quanto à questão de eu estar presente. É eu acabar não tratando a pessoa que está ao meu lado de uma forma que seja equânime, de uma forma que seja justa, de uma forma que seja padrão dentro da educação. A educação que a gente recebe dos nossos pais, eventualmente elas acabam sendo perdidas ao passo que a liberdade é colocada ao exagero do exercício. Olha só o que diz esse inciso 4. É livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. E, de repente, sai uma notícia em um site. Sai uma notícia em um site a respeito de um político. E o problema no Brasil, que nós encontramos não na última eleição, talvez, mas na anterior, é de pessoas ficarem inimigas de próprios parentes, de pessoas que acabaram perdendo amizade com pessoas próximas porque, eu sou do PT, não, eu sou do PSDB, não, eu sou do MDB, não, eu sou... E ali a variedade de partidos, né? E acabou, então, que muitas pessoas, por força dessa liberdade de expressão nas redes sociais, acabaram se magoando, acabaram perdendo amizade e acabaram perdendo o vínculo pessoal. Porque se eu me tornei, entre aspas, inimiga de outra pessoa, eu não vou ver essa outra pessoa, e essa outra pessoa era uma pessoa próxima. Isso aconteceu demais aqui no Brasil. Isso aconteceu assim como a gente tem muito contato pelo WhatsApp, a gente via as brigas acontecendo ali, os comentários entre as pessoas acontecendo. Mas bem, dando continuidade, liberdade de expressão sendo vedado o anonimato. Isso para a pessoa particular. Porque se eu for um repórter, por exemplo, eu posso buscar uma informação e eu vou acabar, repórter, passando a informação,
eu sendo o redator do texto, ou eu repórter, mas eu vou esconder a fonte de onde eu busquei essa informação por conta do meu exercício profissional. Mas basicamente, assim, particularmente, em relação um particular com outro particular, eu posso expor meu pensamento, mas eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que falar quem sou eu. Então, muitas vezes acontecia de uma reportagem sair e eu poder comentar a reportagem. Só que, gente, o que tinha de pessoas que achavam que por conta de ser um mundo digital, que nunca saberia quem é, quem seria, o que a gente vê, inclusive, sabe, o exagero no exercício da manifestação na atualidade, inclusive a criação de fake news, é um pouco exagero, é um pouco, não é muito, né? O exagero dessa questão da liberdade de expressão. Então, eu posso me expressar? Posso, mas eu tenho moderações. Quem que me modera? A lei. A lei, ela coloca no artigo 187 que aquele que no exercício do direito acaba ferindo o direito da ordem social, econômica e da boa-fé, essa pessoa pratica um ato ilícito, um ilícito civil, sem prejuízo de ilicitudes no âmbito criminal. Ok? Então, eu posso, na minha liberdade de expressão, criar uma mentira? Ô, gente, se eu escrever um livro, uma biografia de Roberto Carlos, por exemplo, contando um monte de mentiras, ele vai ajuizar uma ação de danos morais contra mim. Então, não é que eu estou falando que a liberdade de expressão ela deve ser exercida ao léu. Não, eu tenho liberdade de expressão, eu tenho que me identificar e eu tenho que saber que eu estou sujeito aos exageros que eventualmente eu venha a cometer na minha liberdade de expressão. Todos têm liberdade de expressão? Tem. Eu estou errado em emitir minha opinião? Não sei em qual circunstância e como está sendo a emissão da sua opinião. Um local que as pessoas têm para emitir a opinião sem muito desagrado é no seu próprio lar. Você recebeu uma visita e você fala assim, olha, eu torço para tal time. Olha, eu não gosto de tal pessoa. Você está dentro da sua casa, você está emitindo a sua opinião para quem veio te fazer uma visita? Pô, acho que né, não tem maiores problemas. Agora, imagine que você está só um exemplo, você está em uma rede social, você está em um grupo de WhatsApp, vamos colocar com 50 pessoas, e dentro desse grupo de WhatsApp você vai lá e emite a opinião. Olha, eu não gosto de fulano de tal desse grupo aqui. Eu não gosto porque, para mim, que essa pessoa é isso, isso e aquilo. Dependendo da circunstância, isso vai gerar uma ação de danos morais e ainda vai poder responder por essa ação a pessoa que emitiu a opinião, bem como o administrador do grupo. Então, o exercício do direito ele tem que ser de forma equânime, de forma justa, porque se você exagerar no seu exercício de liberdade de expressão, você vai receber as sanções legislativas no aspecto civil, criminal e até administrativo, tá? Então, vendo aqui, ó, o que o texto diz, é assegurada a livre manifestação do pensamento, sendo vedado, entretanto, o anonimato. Ponto. Você tem direito de expor seu pensamento, mas você tem que colocar sua assinatura. Você tem que falar assim, quando você manda um e-mail para alguém, está lá. Atenciosamente, o seu e-mail está constando lá. Quem que é que mandou o e-mail, quem que é que está recebendo aquele e-mail. Então, você está se manifestando. Quando você vai escrever uma manifestação, olha, eu falo em nome próprio, eu penso dessa forma. O que você não pode fazer é uma questão de você emitir a opinião e ficar no anonimato. Há essa vedação. Obviamente, a liberdade de expressão possui, como todo direito fundamental, a característica da relatividade, ou seja, não se trata de um direito absoluto. O seu exercício em excesso, quando provocar violação aos direitos fundamentais de outrem, enseja o direito de resposta proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, moral ou à imagem previsto no artigo 5º, inciso 5, que poderá ser exercido tanto por pessoas físicas quanto por pessoas jurídicas. Então, vamos aproveitar a leitura agora do inciso 5. É assegurado o direito de resposta proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, moral ou à imagem. Então, preste atenção. Vocês já devem ter passado por isso, visto ou ouvido alguém falar a respeito desse assunto. Chega um telejornal e fala mal de um político. E, de repente, esse político ajuiza uma ação e fala assim que aquele telejornal passou uma informação sobre ele que é uma informação inverídica. E aí o juiz, por decisão, outorga que aquele telejornal diga o seguinte:
nós do telejornal estamos exercendo o direito de retratação, uma vez que passamos a notícia falsa de fulano de tal, ter feito aquilo. Na verdade, não fez tal, e estamos aqui nos retratando, etc. Entenderam, gente? Quando alguém causa algo que fere a minha moral, eu posso pedir que ele se retrate publicamente pelo mesmo meio que ele usou para me ferir. E além disso, eu ainda posso buscar a reparação de danos morais, materiais e quanto à minha imagem. Entenderam? Gente, eu estou aqui falando, dou toda a liberdade para vocês, professor, pedirem a minha pausa. Como ninguém está comentando nada, eu estou fazendo a aula a seguir. Ok? Professor, Pois não. é só para fazer um comentário. Fica à vontade, Marcos. Em relação a essa questão do direito à livre expressão, né? Uhum. Esses últimos dias, na verdade, esses últimos 2 anos aí, a gente tem percebido que existem muitas notícias, muitas informações, né? A gente vê sites, jornais, que o pessoal dá uma notícia, expõe uma fonte, né? Tudo muito bem embasado cientificamente, enfim. E as pessoas deixaram de dar credibilidade nessas notícias por conta, ou nessas expressões por conta de pensamentos políticos, como o senhor mesmo já elencou, né? E aí as pessoas questionam essas notícias, essas informações, mas elas às vezes temem acreditar em opiniões ou informações de WhatsApp que não existe nem a fonte, né? Porque no WhatsApp as informações elas são anônimas, né? Você É pega, uma... repassa, né? Acho que não é à toa que existe aí na verdade, uma tendência de que se regulamente, né, busque maneiras de identificar as pessoas que emitem essas opiniões, essas informações sem bases científicas ou até mesmo sem a fonte da notícia, né? Acho que até por isso que a gente não vê tantos jornais assim fazerem retratações, até porque eles não expõem algo sem que tenha uma origem, né? Coisas do passado, né? Isso que eu falei. Geralmente a gente, quando vai ver um fato desse, a gente vê gravações antigas, né? Nos telejornais. E a respeito da proliferação das manifestações, a cada dia que passa, nós também estamos ficando mais educados em relação às repostagens do WhatsApp, sendo certo que existem algumas regulamentações legais já, inclusive incriminatórias em relação a repasse de imagens de crianças, em pessoas nuas também. Já existe alguma regulamentação específica a respeito disso, para fins de tentar incriminar as pessoas que estão repassando isso, ou seja, proliferando essas informações ou pessoas protegidas pela legislação. E é uma educação que vai ser feita ao longo do tempo, né? O telejornal hoje, ele recebe um aparato jurídico que eles conseguem expressar o ocorrido de uma forma que não deixe de ser a realidade, e pode ser uma realidade que a forma como ela é dita chegue a passar para quem está escutando uma interpretação maléfica em relação a alguém ou benéfica em relação a alguém. Mas como ela é dita afirmando a verdade, uma verdade ocorrida, então eles estão se valendo dessa metodologia no mundo hoje dos telejornais. Vamos pegar um exemplo. Nós vimos aí há pouco tempo o chefe do Poder Executivo, o presidente Jair Bolsonaro, se encaminhando a pé, junto com pessoas da indústria, para conversar com o ministro presidente do STF. Então, a forma como essa informação é passada num telejornal, ela poderia ser objeto de um pedido de direito de retratação. Só que eles, narrando um fato concreto, a forma como eles buscam expor é uma de prevenir esse direito à retratação, essa busca do direito à retratação. E hoje, além do telejornal, a gente tem outros meios, quando a gente fala aí de Instagram, de Facebook, do próprio WhatsApp, o que pouca gente sabe e que o que deve ser
manifestado é que quando eu quando eu emito uma opinião, eu tenho que estar pautado em algo que me tire do achismo. E principalmente quem está no campo do direito e quem vai aprender que para eu defender uma tese, eu tenho que ter um fundamento dessa tese, porque senão eu vou ser jogado ao léu, um outro advogado vai ganhar a minha causa, ou então, vamos supor que eu seja um juiz, vai ser reformado no tribunal, ou que eu seja um membro do Ministério Público, que eu não serei, meu parecer não terá valia perante o juiz, o julgador. Se não houver um fundamento da minha arguição, da minha tese, daquilo que eu defendo, não vai ter valor algum. E no final das contas, as pessoas têm que ter essa noção. Eu busquei uma informação, olha o que aconteceu recentemente. Nós temos aqui um município em que o chefe do Poder Executivo Municipal, eu praticamente tomava conhecimento de que haveria ou não a abertura do comércio ou de algumas regras do comportamento social desse município pelo Facebook antes mesmo de uma publicação do diário. Então, essas redes sociais, elas são utilizadas e quando eu recebi essa informação, eu falei, mas escuta, qual que é o número aqui do documento que está sendo expedido pelo prefeito? Porque eu ficava naquela dúvida, eu posso ou não posso abrir a porta do meu escritório? Sabe, não, o prefeito mandou no Facebook essa madrugada alguma coisa, não estou menosprezando, né? Dentro da chefia do Poder Executivo Municipal, do tempo que eu moro em Tangará da Serra, tem seus pontos negativos, mas não tem comparação com os anteriores. Mas é isso, gente. Essa manifestação por meio digital, ela tem que ser buscada a fundamentação jurídica. Então está lá um link embaixo, clique. Realmente aquele link é verdadeiro? Aquela notícia é verdadeira? E mais do que isso, que link? É link do quê? Todos juntos? É um site que nunca você ouviu falar? Será que você vai dar confiança para qualquer um que tenha um site? Ou vai buscar essa... Não, é revista, não, é G1, não, é R7, não, isso aqui é Correio Brasiliense, sabe? Tem que buscar saber se aquela informação ela vem de uma fonte que está há tantos anos no mercado ou não, vem de uma fonte aleatória, uma fonte que é site estrangeiro. Então tem que tomar muito cuidado com isso daí. Mas a gente, podemos dizer que a gente tem um presidente da República eleito por rede social. E eu acho que a rede social, ela vai receber essa regulamentação mesmo, viu? Para a gente exercer esse nosso direito à manifestação, mas só relembrando, aquelas pessoas que passarem informações infundadas, a cada dia que passa a gente menos vai estar dando valor para o que aquela pessoa está postando. Sabe aquelas pessoas que ficam postando sempre a mesma coisa, assim, a inteligência das pessoas pelo costume do uso da rede social, eu espero que esteja sendo elevado ao longo do tempo, né? Quer fazer algum comentário a mais aí, Marcos? Ou outra pessoa? Não, professor, eu só queria colocar essa questão mesmo do WhatsApp, das notícias ou dos comentários que a gente faz sem explicitar a fonte, né? Aqui para ter um direito previsto constitucionalmente, que a gente deixe de repassar, então, as informações que não tenham fontes, né? Sob pena de a gente estar colocando o nosso número de telefone ali como a fonte daquela informação, e aí você vai responder por atos de terceiro, que você nem conhece. Próximo inciso. Inciso 6. É inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida na forma da lei a proteção aos locais de culto e às suas liturgias. Então, gente, é inviolável a liberdade de consciência e de crença. Quer dizer o quê? Que o Estado brasileiro, ele não vai outorgar para você o exercício de uma crença. Ele não vai outorgar para você que você deva ter determinado posicionamento político. Ok? E aqui veio um artigo falando que é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e suas liturgias.
Na forma da lei, podem pegar um exemplo que uma pessoa que esteja se casando, mas que esteja com mandado de prisão em relação a si, que os policiais não vão entrar ali no momento da celebração do casamento dele e falar assim, você está preso. Ou vamos imaginar que essa pessoa esteja ali na celebração de uma missa, de um culto, eles vão esperar acabar o culto, saindo do culto sem ferir a dignidade da pessoa humana, essa pessoa vai receber a ordem de prisão. Então, para vocês terem noção do respeito que existe, inclusive questões tributárias das próprias entidades, né? Dando sequência, inciso 7, é assegurada nos termos da lei a proteção de assistência religiosa às entidades civis e militares de intervenção coletiva. Então, é assegurada nos termos da lei a prestação de assistência religiosa, gente, quer dizer o quê? Quando nós ouvimos falar de pessoas que buscam até ir a penitenciárias para a celebração de culto, essas coisas todas, na forma da lei isso é admitido, tá bom? Na forma da lei a gente vai ver que o Estado, em regra, ele não gerencia, não custeia essas entidades religiosas. Só que ele permite a participação, sim, para que a pessoa possa exercer o seu direito de crença. Ninguém será privado de seus direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta e recusar-se a cumprir a prestação alternativa fixada na lei. Então, aqui o inciso 8, trazido pelo texto constitucional, quer dizer o seguinte, principalmente, vou pegar como exemplo vocês, homens aí. Um dia vocês foram chamados para ir até o tiro de guerra, para você se alistar, para ver se você iria ser dispensado ou se você não iria ser dispensado. E aí você ali com seus 17 anos, salvo o melhor juízo, né? Quando vai buscar até o título eleitoral, você já tem aqui as datas corretas que, devido à minha idade, eu não estou lembrando mais, mas para mim que seria entre 16 e 17 anos que você deveria ir procurar a questão da justiça militar para você fazer o seu alistamento no tiro de guerra. E acontece que se você falar assim, eu sou uma pessoa de política, de filosofia, na minha filosofia eu acho errado pegarem uma arma. Eu me nego a segurar uma arma. E você invoca isso para você não prestar o serviço militar. E eles, de fato, eles falam assim, diante da sua solicitação, por força filosoficamente ou por força de sua religião não permitir que você pegue uma arma, por exemplo, isso tudo é previsto aqui. Eles vão conferir para você, então, que você, ao invés de prestar o serviço militar, que você possa, então, prestar outros serviços. Você fala assim, não, esses outros eu também não quero. Então, espera aí. Todos que são do sexo masculino aqui no Brasil são obrigados a se alistar perante o serviço militar. Você é do sexo masculino e é uma obrigação a todos os homens impostos. Você está se negando, inclusive, a prestar o outro serviço que o Estado está impondo a você, então você está exagerando, está extrapolando no exercício do seu direito. Olha só, é assegurada nos termos, ninguém será privado de seus direitos por motivo de crença religiosa, de convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta e, se ele quiser se eximir de uma obrigação legal a todos imposta, ele ainda assim se recusar a cumprir a prestação alternativa. Então, o Estado está assegurando para ele que ele tem a crença dele, que ele tem a opção filosófica dele, a religião dele. Então, tudo bem, preste esse outro serviço aqui. Não, também não quero prestar esse outro. O que o Estado vai fazer? Então, eu vou aqui impossibilitar você de prestar concurso público, né? Eu vou te deixar aqui registrado com alguns malefícios a seu respeito por conta da sua atitude. É um exemplo, tá, pessoal? Agora vem o inciso 9. É livre a expressão da atividade intelectual? Professor, Pois não? Pois não. uma dúvida, por exemplo, no caso de adventista que fala da questão religiosa, né? Adventista, pessoas que guardam o sábado, qualquer religião que guarda o sábado. Uhum. Ela vai fazer um concurso público, por exemplo, na área da saúde, que é plantão, não é uma... Como que fica essa situação? Porque, por exemplo, na faculdade, por exemplo, o aluno que tem aula sexta-noite, ele está resguardado legalmente de não assistir à aula, ele tem que entregar trabalho, fazer as atividades e tal, tal, tal. E no caso de situações assim, o serviço público, onde é plantão, o cara trabalha em um hospital, que trabalha, sei lá, 12 por 36, e cai no sábado, cai no horário que ele guarda. Como que fica
essa questão, com base nessa questão do direito à religião? Aham. A gente sempre tem que se lembrar da pirâmide de Hans Kelsen. Tem quem critique, pessoal, mas não tem jeito. Fora uma exceção que existe na Justiça do Trabalho, em que se uma regra infraconstitucional for melhor para o trabalhador do que a norma constitucional, tirando essa exceção, os demais pontos você acaba sempre resolvendo os problemas, levando em consideração a hierarquia das normas. Se eu tenho uma norma constitucional, ou seja, supralegal, ou seja, com a força de organização política do nosso Estado, a organização administrativa, na qual inclusive é feita a garantia e também a previsão dos direitos individuais, e se nós encontramos dentro desses direitos individuais e dessas garantias que eu tenha a liberdade religiosa, não pode vir uma norma infraconstitucional e restringir meu direito à liberdade religiosa. Porque senão essa lei infraconstitucional, ela além de ser abaixo da Constituição, ela vai ser contrária à Constituição. E quando uma norma for contrária à Constituição, essa norma ela vai ser declarada oportunamente, seja no controle difuso, seja no controle abstrato, o controle concentrado, ela vai ser declarada inconstitucional. No meu entender, a dignidade da pessoa humana e a minha liberdade religiosa, a liberdade religiosa é um indício de respeito à dignidade da pessoa humana. Quando eu analiso a liberdade religiosa, eu tenho que impor, então, para todas as legislações infraconstitucionais que elas respeitem a minha liberdade religiosa. Então, a exemplo, para começar, a pessoa que vai prestar um concurso público na área da saúde e que é adventista do sétimo dia, no exemplo que você deu, ela tem todo o direito de não prestar o concurso público entre as 6 e tanto da tarde. Eu não sou dessa religião, mas o pouquinho que eu entendo é mais ou menos assim, o sol se pondo, né? A partir das 6, não sei certo, né? Da sexta-feira até tal horário do sábado. Eles têm direito de não ter que prestar nesse horário, por quê? Porque é a liberdade religiosa deles. Então, para essas pessoas, haverá necessidade de elas elas serem resguardadas em um local, né? E exercerem a atividade, a avaliação em horário diferenciado. Inclusive, nos concursos públicos, eles fazem isso, né? Eles colocam em horários diferenciados dos demais, se for o caso, tá? E na prática, obviamente, que ele não poderá ser obrigado a trabalhar dia de sábado. Ninguém é obrigado a trabalhar, ainda mais trabalhar contrariando a sua liberdade religiosa. Então, alguma adequação vai ter que ser respeitada. Exemplo, a faculdade de Direito UNIC aqui, e dentro das outras disciplinas aí, todas as disciplinas da UNIC, né, os professores, eles são orientados a lidar com essa circunstância de um acadêmico. Não vamos dar falta a um acadêmico adventista do sétimo dia, vamos achar a metodologia correta para fazer uma aplicação da avaliação que não seja nessa data de sexta-feira, todas essas formas em respeito a essa liberdade religiosa dele. E essa liberdade religiosa não é só enquanto estuda, é também quando for um profissional. Nós temos, inclusive, dentro da própria UNIC, uma professora que ela é adventista do sétimo dia, e veja, há uma adequação, ela não é obrigada a ministrar aulas dia de sexta, sabe? Então, temos tudo que envolve isso, a gente tem que saber que deve haver o respeito, tá? Atenção, em algumas circunstâncias, a depender do tipo de concurso público, uma circunstância ou outra pode surgir. Então, nós temos, por exemplo, concurso público na área militar, em que se a pessoa tem, vamos supor, 40 anos, ela já não pode mais prestar o concurso público para o serviço militar, porque é até tantos anos. Então, existem algumas diferenciações, algumas exigências para determinada função, para determinado cargo, que o STF reconhece que não é inconstitucional. Então, mas pegamos circunstâncias, por exemplo, de uma pessoa com 1,60 m, 1,55 m, que seja, que passou para ser delegado de polícia e que no concurso ele tinha sido reprovado em uma fase por conta da altura dele. E ele conseguiu o reconhecimento constitucional depois
pelos tribunais aí para ele sim exercer o cargo de delegado de polícia, que a altura dele não teria diferenciação. A notícia recente que saiu também que o próprio homem agora que foi nomeado para ser o chefe da Polícia Federal no Rio de Janeiro, ele conseguiu a aprovação para ser delegado federal por força de medidas judiciais, porque ele não tinha sido aprovado em prova física. Então, gente, que tem essas questões todas aí de problemáticas que a cada questão, a cada matéria tem que ser levada em consideração, isso aí de fato existe. E a gente vai ter que analisar como que vai estar a jurisprudência na circunstância ali do estudo para concurso público, quando chegar um cliente seu com determinada problemática. No momento que eu posso falar a respeito da liberdade religiosa, inclusive quanto a essa questão do adventista do sétimo dia, é que ele vai ter assegurado os direitos religiosos dele, sendo o direito religioso um dos maiores que nós temos no nosso ordenamento jurídico. Claro que temos as preferências ali, as prioridades para a criança, para pessoas idosas, mas a liberdade religiosa é uma grande liberdade que o Estado não se mete mesmo, por força da previsão do poder constituinte originário. Ok? Mais alguém quer fazer alguma colocação? Olha só, inciso 9, né? É livre a expressão da vontade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença. Gente, a gente poderia parar nesse inciso aqui e ficar o resto do semestre estudando a respeito desse inciso, que é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença. Como assim, independentemente de censura ou licença? Censura já vimos ocorrer no passado, em que vamos imaginar um exemplo de uma matéria a respeito de liberdade religiosa. Não, a respeito disso aí eu vou censurar, vocês não vão poder falar a respeito desse assunto aqui censurei. A respeito de licença, não, eu tenho que alcançar a licença para eu poder expor a minha arte. Licença, gente, fala aqui, não é licença para eu ocupar um prédio público, não é uma licença para eu seguir as regras municipais para eu receber pessoas dentro daquele ambiente. Isso aí é uma coisa que é dentro da organização pública. Então, eu quero fazer uma manifestação, eu tenho que ir lá pedir autorização. Vai que outra pessoa também gostaria de exercer a manifestação naquela praça, naquele local, naquela data. Então, eu tenho que ir até o município, eu tenho que exercer meu direito de preferência ali. Eu pedi primeiro, a outra pessoa não vai conseguir porque já tem naquela data, naquele local agendado. Eu vou exercer tal atividade. Até impostos, né? Tem que ser pagos, etc., gente. Isso aí é uma coisa pacífica, mas independentemente de censura ou de licença, é como se eu estivesse condicionando a exposição da arte ao domínio do Estado. E nós saímos de ditadura militar e hoje, então, nós, por força do poder constituinte originário dogmático, ter analisado os dogmas de 1988, ele colocou aqui essa segurança para a gente não ficar dependendo de licença e também não haver censura. E com problemas diretos, a gente ouve na TV acontecendo demais essa questão de juízes entenderem que algumas manifestações em que as pessoas que se julgam artistas e que por muitos assim também são tidos, acabam se manifestando de uma forma a gerar polêmicas, né? Tivemos, inclusive, até na própria Netflix, né? Uma exposição de arte, né? Porque a gente fala o quê? Vamos falar que novela é arte, né, sendo produzida, também filmes, seriados, vamos chamar tudo isso aí de um dos diversos meios de arte. E aí houve a geração daquela problemática, né, porque eles estavam expondo a figura religiosa dentre o panorama de comédia deles, entendeu? Então, essa questão do direito de brincar, quem era? Talvez não é do tempo de vocês, mas o Caceta e Planeta pegava brincadeira com político, brincadeira com religião, brincadeira...
E eles podiam falar do ministro do STF, eles podiam falar do presidente da República, que é o direito de brincadeira, é uma arte, né, de zombar. E aí, nessa questão da Netflix aí também foi feita, e houve aquela questão, opa, vamos proibir que seja transmitido, não vamos? Isso seria uma censura? Não seria? E até se alguém quiser se manifestar a respeito disso, porque é um assunto que pode chamar a atenção, né? Senão a gente dá sequência aqui. Professor, uma pergunta, na verdade, que eu tenho uma dúvida em particular. Uhum. Por exemplo, eu estou trabalhando numa empresa e a minha religião, ela não permite que eu faça uso de calça. Uhum. E a partir, tipo assim, a empresa fala assim, não, a partir de tal momento é obrigatório todos os funcionários femininos ou masculinos usarem calça. A empresa pode fazer isso? Olha que legal a sua pergunta. A norma constitucional te dá liberdade religiosa. A norma infraconstitucional, ela assegura o direito do empregador escolher para trabalhar para ele quem ele entenda por bem. E a norma infraconstitucional, além disso, dá o poder do empregador de criar o regime interno. Vamos lá, a norma constitucional dá o direito. O áudio ligado tá dando interferência. Tá, só desliga aí só para escutar então. Ó, a norma constitucional, a mesma norma que assegura a liberdade religiosa, é aquela que busca o crescimento econômico, o desenvolvimento da economia. E prega e defende os direitos trabalhistas, né? Colocando direitos e obrigações para os empreendedores e empregadores. A norma infraconstitucional, a CLT, por exemplo, também regulamenta de forma mais específica isso, e coloca que é função do empregador criar o regimento interno. Ele tem poder de gerenciamento. O empregador escolhe qual é a data das férias, o empregador escolhe muitas coisas dentro da administração do seu empreendimento. E essa norma infraconstitucional, que dá esse poder de regimento interno, dá capacidade para ele gerar, o empregador, um ato infralegal, que é o regimento interno. Então, essa empresa, ela vai seguir quais regras? Ora, eu tenho que saber quais foram as regras escritas dentro daquele regimento interno daquela empresa. Só que preste atenção, o regimento interno, ele pode ser contrário à Constituição? Na verdade, eu meio que fiquei assim, porque daí, se a empresa ela é livre para criar o seu regimento interno, então, de certo modo, algumas sim seriam contra. Mas a resposta da tua pergunta é a resposta da pergunta que eu fiz. O regimento interno de uma empresa pode ferir a Constituição? Pode contrariar a Constituição? Professor, nesse exemplo, não pode ferir a Constituição, mas ele não está impedindo que ela pratique um ato religioso. É diferente. Eu tenho a liberdade de expressar a religião, mas usar, por exemplo, saia não significa, não é um momento de ato religioso, ela está no momento de trabalho. No momento do ato religioso, ela usa o que ela quer, mas dentro da empresa é o que a empresa estabelece, não é isso? Negativo. Negativo. Por quê? Porque quando eu analiso a religião, não é apenas quando eu vou ao culto. Não é apenas quando eu faço... A religião tem doutrinas para sua vida fora da igreja, que sua vida particular fora da igreja, tanto o emprego, lazer, qualquer lugar. Isso. Na verdade, bem foi colocada essa questão, porque que existe o regramento da empresa, existe. A gente não está questionando que existe. Existe o poder de a empresa criar o próprio regulamento? É claro que existe. Só que aí vem a pergunta, que é a pergunta que dá a resposta da pergunta principal. O regimento interno pode contrariar uma norma constitucional? É claro que não. Se não pode contrariar a norma constitucional, esse regimento interno, ele vai criar, colocando todos os funcionários vão usar calças, tal. Vamos supor que o setor não admita calça, o certo seria a realocação para outro setor. Mas não vamos criar mais problemas além da problemática que foi apresentada. O próprio regimento interno, ele deveria colocar, exceto se por motivos filosóficos ou de crença, ou religiosos.
conforme o próprio texto constitucional. Então, aí o setor jurídico dessa empresa vai ter que, no momento de fazer o regimento interno, levar isso em consideração, principalmente, talvez o setor jurídico deixou passar em branco, que o próprio funcionário, a própria funcionária, comunique isso. Olha, eu não vou poder vir trabalhar de calça, porque na minha concepção religiosa eu não posso usar calça. Aí tem que assumir todos os, né? Para quem acredita em Deus, quem está com Deus tem tudo, né? E tudo sem Deus é nada. Essa é a regra, né? Então, mas que não pode o regimento interno ali acabar obrigando uma pessoa a descumprir a sua crença, a sua fé, a sua religião, isso aí não pode acontecer de forma alguma. Tá? Respondida a pergunta? Sim, sim. Doutor, Obrigada. eu tenho uma dúvida. Pois Falando não. nisso, essa questão de calça ou não, Mas pessoal, deixa eu parabenizar vocês pela participação. Estou gostando demais, viu? Muito obrigado pela participação aí de vocês. foi feito um questionamento, por exemplo, acho que foi até numa situação que aconteceu no Rio de Janeiro, das mulheres que poderiam usar bermuda social e tal para trabalho. Mas os homens não poderiam usar bermuda. E aí teve funcionários homens que foram de saia, já que saia pode, né, devido ao calor e tal, como uma crítica ao que foi imposto. Então, assim, as mulheres poderiam usar saia, poderiam usar bermuda social, mas os homens não poderiam usar. Como é que fica essa situação? Os homens fizeram muito bem a respeito dessa crítica. Isso aí vai ter que levar em consideração essa questão da isonomia entre homem e mulher, porque do mesmo jeito que a gente é acostumado a ver muita questão de benefício para o sexo feminino em detrimento do masculino, por conta dessa historicidade do machismo, se de repente estiver acontecendo o inverso naquela ocasião, em que seja as mulheres, o direito da mulher sendo assegurado e o do homem não, então os homens eles poderão arguir a mesma coisa que eu levantei agora, que aquele regimento, então, aquela determinação, ela foi contrária à Constituição. No sentido de que eu estou respeitando que uma mulher use saia até o joelho, e eu não posso usar uma bermuda até o joelho? Há uma discrepância nisso. Na verdade, aí tá errado porque no artigo 5º que a gente tá mesmo vendo, né? Fala que homens e mulheres são iguais perante a lei. Nos termos da Constituição, inclusive a materialização desse direito que é feito por lei infraconstitucional, conforme a gente comentou. Então, faz todo sentido. Então, nesse aspecto aí, parece que quem está sendo prejudicado naquelas circunstâncias são os homens. E num gesto, acho que até relevante e prudente, não acho nada imprudente eles fazerem isso daí. Eles agiram de forma correta. Mais alguém quer fazer algum comentário? O conteúdo da unidade 3 é um conteúdo muito gostoso de ser analisado. E eu vou pedir para vocês lerem a seção... primeiro, vamos começar com o seguinte, passar para vocês. Anotem no caderno o seguinte, qual é a diferença entre intimidade e vida privada? Qual é a diferença entre intimidade e vida privada? Coloquem no caderno. Qual é a diferença entre intimidade e vida privada? E, por último, coloquem no caderno o seguinte. O que se destaca em cada remédio constitucional? O que se destaca em cada remédio constitucional? Se você ainda não sabe o que é um remédio constitucional, você lendo o material, a unidade 3, leia a unidade 3 por completo, tá?
Se você ainda não sabe o que é um remédio constitucional, você vai ver, lendo a respeito de remédio constitucional na unidade 3, mas eu já adianto para você que são aquelas fontes de proteção ao direito à liberdade, ao direito à informação particular, à questão do exercício do direito. Vocês vão ver a respeito de habeas corpus, habeas datas, mandado de segurança, mandado de injunção. Vocês vão ler a respeito disso daí. E eu vou querer que vocês acabem diferenciando um do outro, colocando qual que é o ponto que mais se destaca em cada um. Tá bom? Eu fico aqui aberto às perguntas finais e vou encerrar por hoje a aula, tudo bem? Até semana que vem e boa semana a todos. Professor, uma pergunta, na verdade, que não tem muito a ver com a aula, mas tem. O senhor vai continuar dando aula para a gente até o final desse semestre, normal? Sim. É que houve uma alteração de algumas turmas, mas para vocês eu fico. Ah, tá. Essa é a minha dúvida mesmo. Tá bom.